Você já parou para pensar que algumas palavras chegam até nós como se fossem um sinal do céu? Não como uma notícia comum, não como uma lembrança distante, mas como um chamado de Deus, um chamado para despertar a fé, um chamado para voltar ao amor, um chamado para olhar para a igreja, para o mundo, para a nossa própria vida e perceber que a misericórdia ainda está viva. Hoje, neste momento, se você está ouvindo esta oração, não é por acaso. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você esteja carregando perguntas que ninguém consegue responder. Talvez você esteja com saudade de tempos mais simples. Saudade de uma palavra que consola. Saudade de uma presença que acolhe. Saudade de uma fé que não exclui, não humilha, não abandona, mas abraça. E é exatamente por isso que esta oração chegou até você. Porque Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece o seu silêncio. Deus conhece as lágrimas que você não contou a ninguém. E hoje, tocados pelas palavras do Papa Leão XIV sobre o querido Papa Francisco, nós vamos rezar. Vamos rezar pela igreja. Vamos rezar pelos pastores. Vamos rezar pelos pobres. Vamos rezar pelos esquecidos. Vamos rezar pelos feridos da alma. Vamos rezar por todos aqueles que se sentem fora, distantes, rejeitados, indignos ou quebrados por dentro. Porque a misericórdia de Deus não é pequena. A misericórdia de Deus não se cansa. A misericórdia de Deus não fecha portas para quem deseja voltar. E quando Leão XIV recorda Francisco como aquele que anunciou a misericórdia de forma incansável, nós sentimos que essa mensagem não pertence apenas ao passado. Ela é para hoje, ela é para agora, ela é para mim, ela é para você, ela é para a sua casa, ela é para aquela pessoa que você ama e que está distante de Deus. Ela é para aquele filho que se perdeu. Ela é para aquela mãe que chora escondida. Ela é para aquele pai que não sabe mais como sustentar a família. Ela é para aquele jovem que sente medo do futuro. Ela é para aquele idoso que se sente esquecido. Ela é para quem errou. Ela é para quem caiu. Ela é para quem pensa que já não merece ser amado. Porque o Evangelho anunciado por Francisco, recordado por Leão XIV, é o Evangelho que nasce do coração de Cristo. Um Evangelho que chama. Um Evangelho que cura. Um Evangelho que levanta. Um Evangelho que alcança a todos, a todos, a todos. Então, antes de começarmos, respire fundo. Silencie o coração. Afaste por um momento as preocupações. Não lute contra as lágrimas, se elas vierem. Deixe a sua alma se aproximar de Deus. E escreva nos comentários, como um ato de fé: Senhor, ensina-me a viver a misericórdia. Escreva com fé. Escreva como quem abre uma porta. Escreva como quem diz ao céu: eu estou aqui. Eu preciso de ti. Eu quero voltar ao teu amor. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. E o seu compartilhamento pode ser o caminho que Deus usará para tocar alguém que sofre em silêncio. Compartilhe com uma pessoa que precisa de consolo, com alguém que ama o Papa Francisco, com alguém que precisa reencontrar a esperança, com alguém que está ferido, afastado, cansado, mas ainda guarda no fundo da alma uma pequena chama de fé. Porque uma oração compartilhada pode atravessar uma noite escura, pode entrar em uma casa onde ninguém mais sabe o que fazer.
pode chegar a uma pessoa no momento exato em que ela mais precisa ouvir. Deus ainda está aqui. Deus ainda chama. Deus ainda ama. Deus ainda tem misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nesta hora sagrada, nesta hora de memória, nesta hora em que a Igreja recorda com gratidão a vida e o testemunho do Papa Francisco, nós nos colocamos diante de Ti com humildade. Não queremos apenas recordar um homem, queremos acolher o chamado que o Senhor fez por meio dele. Não queremos apenas lembrar palavras bonitas. Queremos deixar que essas palavras se tornem vida dentro de nós. Não queremos apenas olhar para trás com saudade. Queremos olhar para frente com fé. Porque a memória dos teus servos não é um peso, é uma luz, é uma herança, é uma semente, é uma chama que continua ardendo no coração do teu povo. Senhor, hoje nós te agradecemos pelo Papa Francisco. Nós te agradecemos por sua vida, por sua missão, por sua coragem, por sua simplicidade, por sua voz, por seu olhar voltado aos pequenos, por seus gestos que falaram ao mundo, por suas palavras que alcançaram tantas pessoas, por sua insistência em lembrar que a Igreja não pode viver fechada em si mesma, por sua coragem de nos recordar que o Evangelho precisa sair às ruas, precisa tocar as feridas, precisa entrar onde há dor, precisa se aproximar de quem foi deixado para trás. Senhor, nós te agradecemos porque, através dele, muitos voltaram a acreditar que ainda havia lugar para eles. Muitos que se sentiam distantes sentiram novamente o calor da tua casa. Muitos que se julgavam condenados ouviram falar de misericórdia. Muitos que carregavam vergonha descobriram que o teu amor é maior que a culpa. Muitos que estavam feridos por dentro encontraram uma palavra de acolhimento. Muitos que não sabiam mais rezar sentiram vontade de tentar de novo. E hoje, Senhor, quando o Papa Leão XIV recorda que a memória do Papa Francisco permanece viva na Igreja e no mundo, nós pedimos, faz com que essa memória não seja apenas lembrança, faz com que ela seja conversão, faz com que ela seja caminho, faz com que ela seja um chamado profundo para cada um de nós, porque de nada adianta admirar a misericórdia se não aprendemos a ser misericordiosos. De nada adianta aplaudir a compaixão se continuamos duros com quem caiu. De nada adianta falar de fraternidade se o nosso coração ainda se fecha diante do sofrimento do outro. De nada adianta recordar um pastor que teve o cheiro das ovelhas se nós fugimos das dores do nosso próprio rebanho. Senhor, cura a nossa indiferença, cura a nossa frieza, cura a nossa pressa, cura esse modo cansado de viver, em que passamos pelos outros sem enxergar suas feridas. Cura o nosso olhar acostumado demais com a dor do mundo. Cura a nossa alma quando ela se acostuma com a injustiça. Cura o nosso coração quando ele deixa de se comover. Cura a nossa fé quando ela se torna apenas costume. Cura a nossa oração quando ela deixa de tocar a vida. Senhor, transforma-nos por dentro, faz-nos discípulos, faz-nos missionários, faz-nos pequenos diante de Ti, faz-nos capazes de aprender de novo. Porque Leão XIV recordou Francisco como discípulo missionário. E essa palavra toca profundamente a nossa alma. Discípulo, aquele que não se coloca acima do mestre, aquele que escuta, aquele que aprende, aquele que segue, aquele que se deixa formar, aquele que sabe que nunca termina de caminhar. Missionário, aquele que não guarda para si a luz recebida, aquele que anuncia, aquele que sai, aquele que vai ao encontro, aquele que não espera apenas que os feridos cheguem até a porta da igreja, mas vai até onde eles estão. Senhor,
Ensina-nos a ser discípulos antes de querer dar respostas. Ensina-nos a escutar antes de julgar. Ensina-nos a permanecer aos teus pés antes de sair falando em teu nome. Ensina-nos a aprender com o silêncio do Evangelho. Ensina-nos a amar como Jesus amou. Ensina-nos a servir como Jesus serviu. Ensina-nos a tocar as feridas do mundo sem medo de perder a pureza da fé, porque a verdadeira pureza nasce do amor. Senhor, faz da tua igreja uma casa de misericórdia, uma casa onde os cansados possam respirar, uma casa onde os pobres sejam vistos, uma casa onde os feridos não sejam expulsos, uma casa onde os pecadores encontrem caminho de conversão, uma casa onde a verdade seja dita com amor, uma casa onde o amor não seja confundido com fraqueza, uma casa onde a doutrina não seja separada da compaixão, uma casa onde a oração não seja separada da vida, uma casa onde o altar nos leve aos pobres e os pobres nos levem de volta ao altar. Senhor, nós te pedimos pela Igreja, pelo Papa Leão XIV, por todos os bispos, por todos os padres, por todos os diáconos, por todos os consagrados e consagradas, por todos os missionários, por todos os catequistas, por todos os leigos que trabalham em silêncio, por todos os que servem sem aparecer, por todos os que seguram a fé de uma comunidade com lágrimas, perseverança e amor. Dá-lhes coragem, dá-lhes humildade, dá-lhes discernimento, dá-lhes mansidão, dá-lhes firmeza quando for preciso, dá-lhes ternura quando a dor do povo pedir colo, dá-lhes olhos de pastor, dá-lhes coração de servo, dá-lhes a graça de não esquecer que a autoridade na igreja só é santa quando se inclina para lavar os pés. Senhor, nós te pedimos pelos pobres, pelos marginalizados, pelos migrantes, pelos que não têm casa, pelos que não têm trabalho, pelos que não têm pão, pelos que se sentem invisíveis, pelos que dormem na rua enquanto tantos passam sem olhar, pelos que carregam dívidas e vergonha, pelos que trabalham muito e ainda assim não conseguem viver com dignidade, pelos idosos abandonados, pelas crianças esquecidas, pelas mães sozinhas, pelos pais desesperados, pelos doentes que não têm atendimento, pelos que enfrentam filas, humilhações e noites longas de espera. Senhor, Tu conheces o rosto de cada um, Tu sabes o nome de cada um, Tu viste cada lágrima antes que ela caísse, Tu escutaste cada suspiro antes mesmo que a boca conseguisse pedir ajuda. Que a memória do Papa Francisco desperte em nós uma fé que não fecha os olhos, uma fé que se ajoelha para rezar, mas também se levanta para servir, uma fé que adora o Santíssimo Sacramento e reconhece Cristo no faminto. Uma fé que ama a liturgia e também ama o pobre concreto. Uma fé que não separa o céu da terra. Uma fé que sabe que a misericórdia não é ideia, é gesto, é presença, é pão, é escuta, é perdão, é proximidade, é coragem. Senhor, hoje nós queremos rezar por todos aqueles que se sentem fora, fora da igreja, fora da família, fora da esperança, fora dos planos, fora da paz, fora do amor, fora da própria vida. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração agora e diga por dentro: eu não sou digno, eu pequei demais, eu falhei demais, eu me afastei demais, eu já não sei voltar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei se Deus ainda me quer. E agora, Senhor, pela força do Teu Espírito, nós proclamamos sobre essa pessoa: Deus ainda te chama, Deus ainda te espera, Deus ainda te ama. Deus ainda abre a porta, Deus ainda cura, Deus ainda perdoa, Deus ainda transforma, Deus ainda escreve histórias novas em páginas que pareciam terminadas. Não é casualidade você estar aqui. Não é casualidade esta oração chegar ao seu coração.
Não é casualidade essa memória de Francisco, recordada por Leão XIV, tocar a sua vida agora. Talvez Deus esteja usando estas palavras para dizer: volte, volte para mim, volte para a oração, volte para a confiança, volte para a esperança, volte sem medo, volte com suas feridas, volte com suas dúvidas, volte com suas lágrimas, volte como filho, volte como filha, porque o Pai não se cansa de esperar. Senhor, que essa verdade caia como bálsamo sobre quem está ouvindo. Que toda alma cansada sinta o teu abraço. Que todo coração endurecido comece a se abrir. Que toda pessoa ferida pela culpa encontre caminho de reconciliação. Que todo aquele que foi julgado com dureza descubra que o teu olhar é mais profundo que o olhar humano. Que todo aquele que se afastou por dor, escândalo, decepção ou tristeza encontre de novo uma fresta de luz. Senhor, nós não queremos uma igreja de portas fechadas. Nós queremos uma igreja fiel a Ti, aberta à missão, guardiã da esperança do mundo, apaixonada pelo anúncio do Evangelho, assim como Leão XIV recordou. Uma igreja que não se deixa dominar pelo medo. Uma igreja que não se torna museu de si mesma. Uma igreja que não se acomoda. Uma igreja que caminha. Uma igreja que reza. Uma igreja que chora com os que choram. Uma igreja que defende a vida. Uma igreja que luta pela paz. Uma igreja que levanta a voz contra as guerras. Uma igreja que protege a criação. Uma igreja que escuta os pobres. Uma igreja que visita os doentes. Uma igreja que acolhe sem perder a verdade. Uma igreja que anuncia a verdade sem perder a ternura. Senhor, faz-nos parte dessa igreja viva, não espectadores, não críticos frios, não pessoas que apenas comentam de longe, mas membros vivos, mãos que servem, olhos que veem, ouvidos que escutam, joelhos que rezam, corações que amam. Senhor, hoje nós te pedimos também pelos que sofrem por causa das guerras, pelos povos feridos pela violência, pelas famílias separadas, pelas crianças assustadas, pelos inocentes que pagam o preço da ambição dos poderosos, pelos lugares onde a paz parece impossível, pelas cidades destruídas, pelos lares esvaziados, pelos refugiados que caminham levando apenas o que conseguem carregar. Senhor, Tu és o príncipe da paz. E Francisco tantas vezes clamou pela paz. Tantas vezes pediu que o mundo não se acostumasse com a guerra. Tantas vezes chamou a humanidade à fraternidade. Hoje, nós unimos a nossa voz a esse clamor. Senhor, dá-nos paz. Paz nas nações, paz nas famílias, paz nos corações, paz nas igrejas, paz nas escolas, paz nas ruas, paz nas relações, paz onde há ódio, paz onde há vingança, paz onde há orgulho, paz onde há medo, paz onde há disputa, paz onde há ferida aberta. Mas, Senhor, nós sabemos que a paz do mundo começa também no íntimo de cada alma. Por isso, visita agora o coração de quem está ouvindo. Visita essa ansiedade escondida. Visita essa angústia que aperta o peito. Visita esse medo do futuro. Visita essa preocupação financeira. Visita essa saudade que não passa. Visita essa dor familiar. Visita essa solidão que não se explica. Visita essa culpa antiga. Visita essa sensação de estar perdido. Visita, Senhor. Entra com Tua misericórdia. Entra com Tua luz. Entra com Teu perdão. Entra com Tua presença. E onde houver tempestade, fala como falaste ao mar. Silêncio, acalma-te. Onde houver desespero, planta esperança. Onde houver revolta, derrama mansidão. Onde houver dureza, derrama lágrimas santas. Onde houver escuridão, acende uma chama. Onde houver morte interior, sopra vida nova. Senhor Jesus, Tu que olhaste para Pedro depois da queda, Tu que perdoaste a mulher pecadora, Tu que tocaste leprosos, Tu que choraste diante da dor dos amigos,
Tu que comeste com pecadores, tu que acolheste os pequenos, tu que disseste que não vieste para os sãos, mas para os doentes, tu que és o rosto vivo da misericórdia do Pai. Olha para nós agora, olha para a tua igreja, olha para este mundo tão cansado, olha para as famílias que estão se desfazendo, olha para os jovens sem esperança, olha para os idosos sem companhia, olha para os doentes sem força, olha para os pobres sem voz, olha para os que erraram e querem recomeçar, olha para os que não conseguem perdoar, olha para os que não conseguem pedir perdão, olha para os que estão carregando pesos que parecem grandes demais e diz: Senhor, uma palavra, apenas uma palavra tua basta, uma palavra tua levanta, uma palavra tua cura, uma palavra tua liberta, uma palavra tua reconcilia, uma palavra tua abre portas, uma palavra tua faz o coração voltar a bater com fé. Senhor, que a memória do Papa Francisco nos recorde que a santidade não está distante da vida simples, que a santidade pode morar em um gesto de ternura, em uma visita, em uma escuta, em uma mesa partilhada, em uma palavra dita com amor, em uma mão estendida, em uma lágrima acolhida, em um pedido de perdão, em uma porta aberta, em um coração que se recusa a desistir do outro. Senhor, quantas vezes nós desistimos das pessoas, quantas vezes rotulamos, quantas vezes julgamos, quantas vezes falamos sem conhecer a história inteira, quantas vezes fechamos a porta antes de escutar, quantas vezes chamamos de perdido alguém que o Senhor ainda está buscando. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa pressa em condenar. Perdoa a nossa facilidade em excluir. Perdoa a nossa dureza disfarçada de zelo. Perdoa quando usamos a fé para ferir. Perdoa quando esquecemos que a verdade sem caridade deixa marcas dolorosas. Perdoa quando o nosso coração se torna pequeno demais para carregar a grandeza do teu amor. Ensina-nos de novo. Ensina-nos a misericórdia. Ensina-nos a proximidade. Ensina-nos a compaixão. Ensina-nos a falar com respeito. Ensina-nos a corrigir com amor. Ensina-nos a acolher com sabedoria. Ensina-nos a defender a fé com humildade. Ensina-nos a viver o Evangelho antes de explicá-lo aos outros. Senhor, nós rezamos agora por cada pessoa que sente que não tem lugar. Que esta oração alcance quem foi humilhado, quem foi rejeitado, quem foi ferido dentro da própria família, quem se sente inferior, quem foi tratado como problema, quem cresceu ouvindo palavras duras, quem aprendeu a esconder a dor, quem sorri por fora, mas por dentro está quebrado. Senhor, abraça essas pessoas. Faz com que elas sintam que são amadas. Faz com que elas percebam que a misericórdia não é uma ideia distante. A misericórdia tem rosto. A misericórdia tem nome. A misericórdia é Cristo se aproximando. A misericórdia é Cristo tocando. A misericórdia é Cristo dizendo: eu não te abandono. Eu não termino contigo no meio da tua dor. Eu ainda tenho um caminho para você. Eu ainda tenho uma graça para a sua casa. Eu ainda tenho uma palavra para a sua vida. Senhor, que essa palavra chegue agora. Chegue ao quarto onde alguém está ouvindo sozinho. Chegue à sala de uma família preocupada. Chegue ao celular de alguém dentro de um ônibus. Chegue à televisão de uma pessoa idosa. Chegue ao computador de alguém que procurava apenas uma notícia e encontrou uma oração. Chegue a cada coração como visita do céu, e que neste momento algo comece a mudar. Não porque a dor desaparece de repente, mas porque a tua presença entra, e quando tua presença entra, até a dor ganha sentido, até a espera ganha força, até o silêncio se torna caminho, até a lágrima se transforma em semente. Senhor,
Nós te entregamos a saudade do Papa Francisco, entregamos a gratidão de tantos fiéis, entregamos aqueles que foram tocados por suas palavras, entregamos aqueles que discordaram, sofreram, questionaram ou não compreenderam tudo. Entregamos a igreja inteira. Porque a igreja não pertence a homens. A igreja é tua, a barca é tua, o leme é teu, a missão é tua, os tempos são teus, e mesmo quando há ventos fortes, tu estás no barco. Mesmo quando a noite parece longa, tu caminhas sobre as águas. Mesmo quando os discípulos têm medo, tu dizes: coragem, sou eu, não tenhais medo. Senhor, dá-nos essa coragem, a coragem de permanecer, a coragem de confiar, a coragem de amar, a coragem de não fugir da missão, a coragem de ser misericordioso em um mundo que se tornou agressivo, a coragem de ser pacífico em um tempo de gritos, a coragem de ser fraterno em uma sociedade dividida, a coragem de ser simples em um mundo vaidoso, a coragem de servir quando todos querem aparecer, a coragem de lavar pés quando muitos querem tronos, a coragem de cuidar das ovelhas quando muitos preferem distância. Senhor, que a expressão cheiro das ovelhas não seja apenas lembrada, que ela seja vivida, que os pastores estejam perto do povo, que os pais estejam perto dos filhos, que os filhos estejam perto dos pais, que os cristãos estejam perto dos que sofrem, que os amigos estejam perto dos amigos, que ninguém viva uma fé tão limpa por fora e tão distante por dentro. Aproxima-nos, Senhor, aproxima-nos de Ti, aproxima-nos uns dos outros, aproxima-nos dos pobres, aproxima-nos dos doentes, aproxima-nos dos esquecidos, aproxima-nos dos que choram, aproxima-nos dos que precisam de uma palavra, aproxima-nos dos que não pedem ajuda, porque já se cansaram de não serem ouvidos. Senhor, faz de nós um hospital de campanha, não um lugar de condenação imediata, mas um lugar onde as feridas são vistas, onde a dor é acolhida, onde o remédio da graça é oferecido, onde a verdade cura, onde o amor sustenta, onde quem chega machucado não é pisado, onde quem cai encontra mãos, onde quem se perdeu encontra caminho, onde quem teme ser rejeitado encontra o rosto do bom pastor. Senhor, nós sabemos que um hospital de campanha não fica longe da batalha. Ele está perto da dor, perto da poeira, perto do sangue da vida, perto do grito, perto da urgência, perto de quem não consegue caminhar sozinho. Por isso, tira-nos da indiferença, tira-nos da acomodação, tira-nos da fé apenas confortável, tira-nos do cristianismo sem compaixão, tira-nos da oração que não se torna serviço e envia-nos com prudência, envia-nos com amor, envia-nos com humildade, envia-nos com coragem, envia-nos como discípulos missionários. Senhor, eu peço agora por quem está ouvindo e sente que a própria casa precisa se tornar um lugar de misericórdia. Talvez haja brigas, talvez haja mágoas antigas, talvez haja silêncios pesados, talvez haja pessoas que moram juntas, mas já não se olham com carinho. Talvez haja palavras que feriram, talvez haja perdões que nunca foram pedidos. Talvez haja uma divisão escondida atrás de uma rotina normal. Senhor, visita essa casa, entra na cozinha, entra nos quartos, entra na sala, entra nos corredores, entra nos lugares onde as discussões aconteceram, entra nos lugares onde alguém chorou calado, entra nos lugares onde o amor esfriou, entra nos lugares onde a família já não sabe conversar. E derrama misericórdia, derrama paciência, derrama escuta, derrama perdão, derrama reconciliação, derrama a coragem de dar o primeiro passo, derrama a humildade de dizer: eu errei, derrama a ternura de dizer:
eu ainda me importo. Derrama a fé de dizer: vamos recomeçar com Deus. Senhor, que esta oração não seja apenas bonita, que ela tenha frutos, que ela toque decisões, que ela mova atitudes, que ela abra conversas, que ela leve alguém a procurar o sacramento da reconciliação, que ela leve alguém a voltar à missa, que ela leve alguém a procurar a Eucaristia, que ela leve alguém a telefonar para uma pessoa afastada, que ela leve alguém a perdoar, que ela leve alguém a pedir perdão, que ela leve alguém a repartir o pão, que ela leve alguém a visitar um doente, que ela leve alguém a cuidar de um pobre, que ela leve alguém a olhar para a própria vida e dizer: Senhor, eu quero viver melhor, eu quero amar melhor, eu quero servir melhor, eu quero seguir Jesus com mais verdade. Senhor, nesta lembrança do Papa Francisco, nós te pedimos também pelo Papa Leão XIV. Guarda-o, ilumina-o, fortalece-o, sustenta-o nas decisões difíceis. Concede-lhe sabedoria diante dos desafios do nosso tempo. Concede-lhe um coração fiel ao Evangelho. Concede-lhe discernimento para conduzir a Igreja. Concede-lhe amor pelos pequenos. Concede-lhe firmeza na fé. Concede-lhe ternura no pastoreio. Concede-lhe saúde, serenidade e paz. Que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Que ele nunca esteja sozinho. Que a Igreja reze por ele com sinceridade. Que cada fiel compreenda que rezar pelo Papa é um ato de amor à Igreja. Senhor, nós rezamos também pelos cardeais, bispos e sacerdotes que participaram e participam da vida da Igreja neste tempo de mudança histórica. Dá-lhes unidade, dá-lhes comunhão, dá-lhes humildade, livra-os da vaidade, livra-os da divisão, livra-os do desejo de poder, livra-os do medo de servir, livra-os de toda tentação de transformar a Igreja em campo de disputa. Que todos se recordem de que o centro é Cristo, não as opiniões humanas, não os grupos, não as vaidades, não as estratégias. Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo pobre, Cristo eucarístico, Cristo misericordioso, Cristo que chama todos à conversão, Cristo que salva, Cristo que reina, Cristo que vive. Senhor, nesta oração, nós nos colocamos também diante da nossa própria consciência, porque é fácil falar da Igreja, é fácil falar do Papa, é fácil falar do mundo. Mas agora, Senhor, nós precisamos olhar para dentro. Onde eu preciso de misericórdia? Onde eu preciso mudar? Onde eu tenho sido duro demais? Onde eu tenho sido omisso demais? Onde eu tenho fechado portas? Onde eu tenho deixado de amar? Onde eu tenho falado de Deus sem viver Deus? Onde eu tenho rezado sem me deixar transformar? Onde eu tenho ouvido o Evangelho sem obedecer ao Evangelho? Mostra-me, Senhor, mas mostra-me com ternura, não para me esmagar, mas para me curar, não para me condenar, mas para me levantar, não para me humilhar, mas para me devolver ao caminho. Senhor, eu te peço, faz de mim uma pessoa mais misericordiosa, mais paciente, mais fraterna, mais simples, mais capaz de escutar, mais pronta para servir, mais fiel à oração, mais sensível à dor alheia, mais corajosa diante da injustiça, mais humilde diante da verdade, mais parecida com Jesus. Que eu não admire Francisco apenas com palavras, que eu aprenda com o testemunho dele a amar os pequenos, que eu não admire Leão XIV apenas por sua fala, que eu escute nesse chamado a voz do Espírito Santo me conduzindo, que eu não transforme a fé em lembrança, que eu transforme a memória em compromisso. Senhor, eu quero viver a misericórdia, eu quero anunciar a misericórdia, eu quero receber a misericórdia, eu quero oferecer misericórdia, eu quero ser alcançado por esse Evangelho
que vai a todos, a todos, a todos. E se existe em mim algum coração fechado, abre, Senhor. Se existe em mim algum preconceito, cura, Senhor. Se existe em mim alguma ferida que me tornou frio, toca, Senhor. Se existe em mim alguma tristeza que me impede de amar, consola, Senhor. Se existe em mim algum medo que me impede de servir, fortalece, Senhor. Se existe em mim alguma culpa que me impede de voltar, perdoa, Senhor. Se existe em mim alguma arrogância que me impede de aprender, humilha-me com amor e levanta-me com graça. Porque eu não quero ser apenas alguém que ouve uma oração. Eu quero ser transformado por ela. Eu não quero apenas sentir emoção. Eu quero dar frutos. Eu não quero apenas lembrar um papa. Eu quero seguir Cristo com mais fidelidade. Senhor, recebe agora a intenção de cada pessoa que está ouvindo. Recebe o pedido escrito nos comentários. Recebe o pedido guardado em silêncio. Recebe os nomes que estão sendo colocados diante de ti. Recebe as famílias. Recebe os doentes. Recebe os desempregados. Recebe os endividados. Recebe os que esperam uma resposta. Recebe os que choram uma perda. Recebe os que sentem saudade do Papa Francisco. Recebe os que rezam pelo Papa Leão XIV. Recebe os que pedem paz. Recebe os que pedem reconciliação. Recebe os que pedem cura. Recebe os que pedem libertação. Recebe os que pedem força para continuar. Senhor, inclina teu ouvido. Escuta o teu povo. Escuta a tua igreja. Escuta esta família de oração, que do Brasil e de tantos lugares, pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer dispositivo, eleva agora a voz ao céu. Nós não estamos juntos por acaso. Nós não estamos rezando por acaso. Esta oração chegou no momento certo. Porque quando Deus permite que uma palavra nos encontre, é porque Ele deseja fazer algo dentro de nós. E nós cremos. Mesmo cansados, cremos. Mesmo feridos, cremos. Mesmo sem entender tudo, cremos. Mesmo com lágrimas, cremos. Mesmo no silêncio, cremos. Mesmo esperando respostas, cremos. Senhor, faz da memória do Papa Francisco uma ponte entre a nossa dor e a tua misericórdia, uma ponte entre a nossa saudade e a tua esperança, uma ponte entre o nosso medo e a tua paz, uma ponte entre a igreja de hoje e a missão que o Senhor continua confiando a ela, e que a fala do Papa Leão XIV não seja apenas lida, comentada e esquecida. Que ela desça ao coração, que ela nos desperte, que ela nos faça perguntar: que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de igreja eu ajudo a construir? Que tipo de amor eu ofereço ao mundo? Que tipo de misericórdia eu vivo dentro da minha própria casa? Senhor, dá-nos coragem para responder com a vida. Amém. 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 Senhor nosso Deus, agora que esta oração se aproxima do seu encerramento, nós não queremos sair da tua presença com pressa. Não queremos desligar o coração como quem encerra apenas um vídeo. Não queremos voltar para a vida do mesmo jeito, porque quando a tua misericórdia nos visita, algo precisa permanecer. Uma luz, uma decisão, uma paz, um arrependimento, uma coragem nova, uma vontade santa de recomeçar. Senhor, que esta oração fique dentro de nós. Que ela continue rezando em silêncio, mesmo depois que as palavras terminarem. Que ela continue tocando a alma durante o dia, durante a noite, durante o trabalho, durante as preocupações, durante as conversas difíceis, durante os momentos em que a fé for provada. Que esta oração se transforme em memória viva, como a memória do Papa Francisco permanece viva na igreja e no mundo. Que ela não seja apenas saudade, que ela seja missão, que ela não seja apenas emoção,
que ela seja conversão, que ela não seja apenas lembrança, que ela seja caminho. Senhor, hoje nós ouvimos novamente o chamado da misericórdia, aquela misericórdia anunciada incansavelmente, aquela misericórdia que não desistiu dos pobres, que não desistiu dos feridos, que não desistiu dos esquecidos, que não desistiu dos que estavam longe, que não desistiu daqueles que muitos já tinham julgado como perdidos. E agora, Senhor, nós pedimos, não permitas que nós desistamos de ninguém. Não permitas que desistamos da nossa família. Não permitas que desistamos da igreja. Não permitas que desistamos da paz. Não permitas que desistamos da oração. Não permitas que desistamos de nós mesmos, porque Tu não desististe. Tu não desististe quando Pedro caiu. Tu não desististe quando Tomé duvidou. Tu não desististe quando os discípulos fugiram. Tu não desististe quando a multidão gritou contra Ti. Tu não desististe quando a cruz parecia o fim. Tu não desististe, Senhor, e por isso nós ainda respiramos esperança. Por isso ainda existe futuro. Por isso ainda existe perdão. Por isso ainda existe uma porta aberta. Senhor, eu peço agora por cada pessoa que chegou até aqui. Por quem ouviu esta oração até este momento. Por quem permaneceu. Por quem chorou. Por quem fechou os olhos. Por quem escreveu uma intenção. Por quem apenas ficou em silêncio, porque a dor era grande demais para virar palavra. Abençoa essa pessoa. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Abençoa o seu coração. Abençoa a sua saúde. Abençoa suas decisões. Abençoa seus caminhos. Abençoa tudo aquilo que ela ainda não consegue resolver. Abençoa tudo aquilo que ela carrega, sem contar a ninguém. Senhor, entra agora nas necessidades mais profundas dessa alma. Entra onde ela não deixa ninguém entrar. Entra onde há medo. Entra onde há culpa. Entra onde há saudade. Entra onde há vergonha. Entra onde há feridas antigas. Entra onde há perguntas sem resposta. Entra onde há cansaço espiritual. Entra onde há espera. Entra onde há silêncio. E derrama misericórdia. Não uma misericórdia distante, mas uma misericórdia concreta. Uma misericórdia que toca. Uma misericórdia que consola. Uma misericórdia que levanta. Uma misericórdia que ensina. Uma misericórdia que cura por dentro. Senhor, que ninguém termine esta oração se sentindo abandonado. Que ninguém termine esta oração pensando que não tem valor. Que ninguém termine esta oração acreditando que está longe demais para voltar. Que ninguém termine esta oração preso ao peso do passado. Que ninguém termine esta oração sem sentir que existe um Deus olhando para ele com amor. Porque Tu conheces cada história. Tu sabes o que cada pessoa viveu. Tu sabes o que cada coração enfrentou. Tu sabes as noites em claro. Tu sabes os medos escondidos. Tu sabes as perdas. Tu sabes as quedas. Tu sabes os esforços que ninguém reconheceu. Tu sabes o quanto essa pessoa tentou permanecer forte. E agora, Senhor, nós pedimos, dá descanso aos cansados, dá consolo aos aflitos, dá direção aos confusos, dá coragem aos que precisam decidir, dá paz aos que vivem em guerra por dentro, dá perdão aos que se arrependem, dá esperança aos que acham que não há mais saída, dá luz aos que caminham em dias escuros, dá fé aos que estão quase desistindo de rezar. Senhor Jesus, Tu és o pastor bom, Tu és o pastor que conhece as ovelhas, Tu és o pastor que carrega nos ombros quem não consegue caminhar. Tu és o pastor que sente compaixão da multidão cansada e abatida. Tu és o pastor que não abandona o rebanho. Tu és o pastor que chama pelo nome. Chama-nos agora. Chama-nos pelo nome. Chama a nossa alma. Chama a nossa família. Chama os nossos filhos.
chama os nossos pais, chama nossos irmãos, chama nossos amigos, chama os afastados, chama os que se perderam, chama os que se fecharam, chama os que perderam a esperança. Chama todos, Senhor, todos, todos, todos. Mas chama para a vida, chama para a conversão, chama para a verdade, chama para a misericórdia, chama para a comunhão, chama para a tua luz. Senhor, faz da nossa vida uma resposta, que a nossa boca fale menos de amor e ame mais, que as nossas mãos prometam menos e sirvam mais, que os nossos olhos julguem menos e enxerguem mais, que nossos ouvidos interrompam menos e escutem mais, que nossos joelhos reclamem menos e rezem mais, que nosso coração se defenda menos e se entregue mais. Senhor, nós queremos ser discípulos missionários, discípulos que aprendem contigo, missionários que levam tua luz, discípulos que se deixam corrigir, missionários que não escondem o Evangelho, discípulos que permanecem, missionários que saem, discípulos que rezam, missionários que servem, discípulos que escutam, missionários que anunciam. Senhor, não nos deixes viver uma fé parada, uma fé sem frutos, uma fé sem caridade, uma fé sem misericórdia, uma fé sem coragem, uma fé apenas de palavras. Queremos uma fé viva, uma fé que se ajoelha diante do altar e se levanta para ajudar o irmão, uma fé que reza o Pai Nosso e perdoa de verdade. Uma fé que recebe a Eucaristia e reconhece Cristo nos pobres. Uma fé que ama a Igreja e trabalha pela sua unidade. Uma fé que não foge das dores do mundo. Uma fé que não se envergonha de anunciar Jesus. Uma fé que não usa a religião para ferir. Uma fé que cura. Uma fé que acolhe. Uma fé que transforma. Senhor, nesta oração final, nós entregamos a tua Igreja. Entrega total. Confiança total. Esperança total. A Igreja é tua. O povo é teu. O caminho é teu. A história é tua. Os tempos são teus. O futuro é teu. Nós não compreendemos tudo. Nós não vemos tudo. Nós não sabemos tudo. Mas confiamos. Confiamos que o Espírito Santo continua guiando. Confiamos que a barca de Pedro não afunda, mesmo quando as ondas são fortes. Confiamos que no meio da tempestade, Cristo permanece presente. Confiamos que cada geração recebe uma missão. Confiamos que esta geração também é chamada a testemunhar. Senhor, que a memória do Papa Francisco nos ajude a amar mais os pequenos. Que as palavras do Papa Leão XIV nos ajudem a guardar a esperança do mundo. Que a Igreja não perca a paixão pelo Evangelho. Que a Igreja não perca o ardor missionário. Que a Igreja não perca a coragem da misericórdia. Que a Igreja não perca o perfume da humildade. Que a Igreja não perca a ternura com os feridos. Que a Igreja não perca a fidelidade a Cristo. Senhor, nós rezamos pelo Papa Leão XIV. Guarda sua vida, guarda sua saúde, guarda seu coração, guarda sua missão. Concede-lhe sabedoria, concede-lhe serenidade, concede-lhe força, concede-lhe coragem, concede-lhe humildade. Concede-lhe amor profundo pelo teu povo. Que ele conduza a Igreja sob a luz do Espírito Santo. Que ele seja sustentado pelas orações dos fiéis. Que ele permaneça firme nos dias difíceis. Que ele seja sinal de unidade. Que ele seja voz de esperança. Que ele seja pastor segundo o coração de Cristo. Senhor, nós te pedimos também por todos os que governam as nações, por todos os que têm poder de decisão, por todos os que podem escolher entre a guerra e a paz, entre a ganância e a justiça, entre o descarte e o cuidado, entre a mentira e a verdade, entre a indiferença e a compaixão. Toca esses corações, derruba a soberba, ilumina as consciências, que os pobres não sejam esquecidos,
Que os inocentes não sejam sacrificados. Que os povos não sejam tratados como números. Que a paz seja buscada com coragem. Que a fraternidade vença o ódio. Que a justiça vença a corrupção. Que a vida seja defendida. Que a criação seja cuidada. Que o mundo escute novamente a voz do Evangelho. Senhor, nós entregamos os pobres, os que dormem com fome, os que não têm casa, os que vivem com medo do amanhã, os que trabalham e continuam sem dignidade, os que choram por dívidas, os que perderam o emprego, os que são explorados, os que são invisíveis, os que são tratados como se não importassem. Senhor, Tu os vês, Tu os conheces, Tu os amas, e nós pedimos que a nossa fé não seja cega diante deles, que a nossa oração não seja egoísta, que a nossa vida não se feche no próprio conforto, que saibamos repartir, que saibamos socorrer, que saibamos respeitar, que saibamos defender a dignidade de cada pessoa, que saibamos ser presença de Deus onde há abandono. Senhor, nós entregamos os doentes, os que estão em hospitais, os que estão em casa, os que receberam diagnósticos difíceis, os que enfrentam tratamentos longos, os que sentem dor, os que sentem medo, os que cuidam de alguém doente e estão exaustos, os que não têm recursos, os que esperam exames, os que aguardam uma cirurgia, os que precisam de força para mais um dia. Senhor, toca-os com Tua mão, derrama alívio, derrama cura conforme Tua vontade, derrama paciência, derrama esperança, derrama presença, que nenhum doente se sinta sozinho, que nenhum cuidador se sinta esquecido, que nenhuma família perca a fé no meio da prova. Senhor, nós entregamos os jovens, os que estão confusos, os que carregam ansiedade, os que não sabem em quem confiar, os que têm medo do futuro, os que se sentem pressionados, os que se afastaram da fé, os que procuram amor em lugares que ferem, os que se sentem vazios mesmo rodeados de gente. Senhor, chama esses jovens, mostra-lhes que a vida tem sentido, mostra-lhes que a santidade não é tristeza, mostra-lhes que o Evangelho é liberdade, mostra-lhes que o Teu amor é mais profundo do que qualquer aplauso do mundo. Protege os jovens de caminhos destrutivos. Protege suas mentes. Protege seus corações. Protege seus sonhos. Coloca pessoas boas ao redor deles. Coloca direção. Coloca fé. Coloca esperança. Senhor, nós entregamos os idosos, os que sustentaram famílias por tantos anos, os que rezaram por nós, os que trabalharam em silêncio, os que agora se sentem esquecidos, os que vivem sozinhos, os que sentem saudade, os que perderam amigos, forças, rotina e autonomia. Senhor, consola os idosos, que eles se sintam amados, que sejam respeitados, que sejam ouvidos, que sejam cuidados, que ninguém trate uma vida longa como peso, que cada idoso seja reconhecido como memória viva de amor, fé e experiência. Senhor, nós entregamos as famílias inteiras, as famílias feridas, as famílias divididas, as famílias que perderam alguém, as famílias que não conseguem conversar, as famílias que vivem dificuldades financeiras, as famílias que estão cansadas, as famílias que precisam voltar a rezar juntas. Senhor, entra em cada lar. Faz da casa um pequeno santuário. Faz da mesa um lugar de encontro. Faz dos quartos lugares de descanso. Faz das conversas caminhos de reconciliação. Faz do perdão uma decisão. Faz da fé uma força diária. Faz do amor uma prática. Faz da oração uma raiz. Senhor, nós te pedimos por quem está ouvindo agora e tem uma intenção urgente, uma causa difícil, uma situação que parece sem solução, uma porta fechada, uma resposta que demora, um problema que rouba a paz. Senhor, coloca a tua mão sobre essa causa.
Abre caminhos onde a pessoa não consegue abrir. Dá sabedoria para agir. Dá paciência para esperar. Dá discernimento para não tomar decisões no desespero. Dá providência no tempo certo. Dá sinais de esperança. Dá força para atravessar. E, acima de tudo, dá confiança. Porque não há oração perdida quando é entregue em tuas mãos. Não há lágrima ignorada. Não há súplica sincera esquecida. Não há filho abandonado pelo Pai. Senhor, agora nós queremos agradecer. Obrigado pela vida do Papa Francisco. Obrigado por seu testemunho. Obrigado por sua voz em favor da misericórdia. Obrigado por sua atenção aos marginalizados. Obrigado por sua coragem diante de tempos difíceis. Obrigado por sua insistência na paz. Obrigado por lembrar a Igreja de sair, servir e acolher. Obrigado por cada coração que foi tocado. Obrigado por cada pessoa que voltou a rezar. Obrigado por cada ferida que encontrou consolo. Obrigado por cada alma que escutou, através dele, uma palavra de esperança. Obrigado também pelo Papa Leão XIV. Obrigado por sua palavra de memória e gratidão. Obrigado por recordar que a esperança continua. Obrigado por mostrar que a Igreja segue caminhando. Obrigado porque a missão não terminou. Obrigado porque o Evangelho continua vivo. Obrigado porque a misericórdia continua sendo anunciada. Obrigado porque o Senhor continua agindo. Senhor, que esta gratidão nos transforme. Que nós não apenas digamos obrigado. Que nós vivamos como pessoas agradecidas. Pessoas que reclamam menos. Pessoas que servem mais. Pessoas que reconhecem as graças pequenas. Pessoas que enxergam a providência no cotidiano. Pessoas que sabem valorizar a vida. Pessoas que cuidam do que receberam. Pessoas que não desperdiçam a fé. Senhor, antes de encerrar, nós queremos fazer uma entrega. Entregamos o que passou. Entregamos o que não conseguimos mudar. Entregamos os erros. Entregamos as culpas. Entregamos as palavras que gostaríamos de recolher. Entregamos as oportunidades perdidas. Entregamos as mágoas. Entregamos os medos. Entregamos as dores. Entregamos a saudade. Entregamos as perguntas. Entregamos o futuro. Entregamos tudo. Porque nas tuas mãos, até aquilo que parecia quebrado pode se tornar instrumento de graça. Nas tuas mãos, até a dor pode gerar compaixão. Nas tuas mãos, até a espera pode gerar maturidade. Nas tuas mãos, até as lágrimas podem regar sementes. Nas tuas mãos, até o fim pode se tornar começo. Senhor, nós confiamos. Confiamos quando entendemos e confiamos quando não entendemos. Confiamos quando sentimos paz e confiamos quando a alma parece seca. Confiamos quando a resposta vem rápido e confiamos quando o silêncio demora. Confiamos quando as portas se abrem e confiamos quando precisamos esperar do lado de fora. Confiamos porque Tu és fiel. Confiamos porque Tu és Pai. Confiamos porque Cristo ressuscitou. Confiamos porque a misericórdia é maior que a nossa miséria. Confiamos porque a Tua graça é maior que a nossa fraqueza. Confiamos porque o amor de Deus nunca falha. Senhor, sela agora esta oração. Sela com Tua paz. Sela com Tua bênção. Sela com Tua presença. Sela cada pessoa que ouviu. Sela cada intenção apresentada. Sela cada família representada aqui. Sela cada casa. Sela cada coração. Que nenhuma palavra de fé se perca. Que nenhuma súplica seja em vão. Que nenhuma lágrima caia sem ser recolhida por Ti. E que ao terminar esta oração, cada pessoa possa respirar fundo e dizer: Deus está comigo. Deus conhece minha necessidade. Deus ouviu minha oração. Deus ainda tem misericórdia. Deus ainda está conduzindo a minha história. E agora, Senhor, com o coração mais sereno, nós rezamos juntos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós encerramos esta oração, mas não encerramos a nossa fé. Encerramos estas palavras, mas não encerramos a Tua presença. Encerramos este momento, mas não encerramos a missão. Que a misericórdia que hoje tocou o nosso coração acompanhe os nossos passos. Que a esperança que hoje renasceu em nós ilumine nossas escolhas. Que a memória do Papa Francisco nos inspire a servir. Que a palavra do Papa Leão XIV nos recorde que a Igreja continua chamada a ser guardiã da esperança do mundo. Que o Espírito Santo nos ensine a viver o Evangelho, com verdade, com humildade, com paz, com coragem, com misericórdia e com amor. Amém, amém, amém. E antes de terminar, eu quero falar com você que permaneceu até aqui. A sua presença nesta oração não foi por acaso. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe por que você ficou. Deus sabe qual palavra tocou mais fundo o seu coração. E talvez esta oração tenha chegado exatamente no momento em que você precisava de um sinal. Por isso, escreva agora nos comentários: Senhor, ensina-me a viver a misericórdia. Escreva também a sua intenção, o nome da sua família, ou o nome de alguém que precisa ser alcançado pela paz de Deus. Nós somos uma família de oração. E quando uma pessoa coloca sua intenção com fé, outras almas se unem a ela, e uma corrente de esperança sobe ao céu. E eu quero te pedir algo muito importante, com todo o coração. Se você está ouvindo esta oração pela televisão, pelo celular, pelo computador ou por qualquer aparelho, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Aqui nós publicamos orações todos os dias. E talvez a próxima oração seja exatamente a resposta que Deus quer colocar no seu coração. A sua inscrição fortalece esta missão de fé. O sininho ajuda você a não perder a oração diária. O seu like ajuda esta oração a alcançar mais vidas. E o seu compartilhamento pode ser o caminho que Deus usará para tocar alguém que sofre em silêncio. Compartilhe esta oração com alguém que ama a Igreja, com alguém que sente saudade do Papa Francisco, com alguém que precisa rezar pelo Papa Leão XIV, com alguém que está afastado da fé, com alguém que precisa ouvir que a misericórdia de Deus ainda está viva. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus guarde sua noite, seu dia, seus passos e suas decisões, e que a misericórdia do Senhor permaneça sobre você, hoje, amanhã e todos os dias da sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.